Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a professora Elcimara. Trouxe mais uma aula para vocês hoje sobre questões que já caíram em provas dos profissionais de enfermagem sobre a frequência respiratória, tá bom? Então convido você a ficar comigo nessa aula de hoje. Aproveita para se inscrever, deixar o seu like também, o seu comentário, que isso é importante aqui para o canal crescer. Conto com vocês aí no like e nos comentários. Então, vamos lá, começar aqui a nossa primeira questão de hoje em relação aos padrões respiratórios. Assinale a alternativa correta, em que as respirações são anormalmente rasas por 2 a 3 respirações seguidas de um período irregular de apneia. Letra A, hipoventilação. Letra B, respiração de Cheyne-Stokes. Letra C, hiperpneia. Letra D, respiração de Biot. E letra E, bradipneia. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui um padrão respiratório anormal, de forma rasa, por 2 a 3 respirações, seguido de um período irregular de apneia. Tá? Então, olha só, gente. O que é a hipoventilação? A hipoventilação é a redução da quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, tá? Em relação ali, aos alvéolos pulmonares durante a respiração. Então, na hipoventilação não está entrando quantidade suficiente, de oxigênio para fazer o processo de hematose. Tá? Então, nós temos ali uma hipoventilação. Então, não é aqui a nossa resposta, porque nós estamos falando de uma respiração rasa por 2 a 3 respirações, seguida de período irregular de apneia. Respiração de Cheyne-Stokes, gente? Respiração de Cheyne-Stokes é aquela respiração que ela ocorre em ciclos. Ela aumenta e diminui a profundidade. E aí é intercalado ali com intervalos de apneia, tá? Então, intervalo de hiperventilação, e intervalos de apneia, tá? Então, normalmente, esse tipo de respiração está relacionado a pacientes com insuficiência cardíaca. E isso aumenta aqui subitamente o risco de morte cardíaca, tá? Então, quase sempre, esse tipo de respiração, ela está associado à aproximação da morte. Então, respiração de Cheyne-Stokes. Intervalos de hiperventilação intercalados com intervalos de apneia. Então, não é a nossa resposta, porque eu quero aquela que é rasa por 2 a 3 respirações seguidas de período irregular de apneia, tá bom? Hiperpneia. A hiperpneia é o aumento na profundidade da respiração além do normal, tá? Que pode existir com ou sem hiperventilação. Então, é o aumento da profundidade, tá bom? Geralmente está associado lá a acidose metabólica, febre e também a ansiedade. Ocorre aqui a aceleração e a intensificação dos movimentos respiratórios, tá? Então, não é a nossa alternativa aqui. Respiração de Biot. Vamos lá falar da respiração de Biot, A respiração de Biot é a respiração, elas acontecem em ciclos, tá? São respirações superficiais durante 2 ou 3 ciclos, seguidos por um período irregular de apneia, tá? Então, olha só, essa respiração é o que está relacionado ao enunciado da nossa questão, Respirações anormais, rasas, por 2 a 3 respirações, que são os ciclos, seguida de período irregular de apneia, tá bom? Então, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa D. E a bradipneia, como já falei, está relacionado à diminuição na frequência respiratória, tá? Nessa próxima questão, o ritmo respiratório, caracterizado por uma frequência e profundidade de respiração aumentada, causado pela acidose diabética, é denominado de Biot, hipoventilação, Kussmaul,
Cheyne-Stokes ou taquipneia. Bem, nós vimos que a respiração de Biot ela está relacionada a respirações superficiais, né, que dura 2 ou 3 ciclos, seguido de um período irregular de apneia. Então, não é a alternativa A. A hipoventilação, já expliquei, né, que a hipoventilação está relacionado a uma ventilação de forma inadequada para a realização da troca gasosa lá nos pulmões, né? Então, eu falei que a quantidade de ar que entra nos pulmões é insuficiente para ocorrer essa troca gasosa. Então, nós temos ali uma hipoventilação, tá? Então, não é aqui a nossa resposta correta. Respiração de Kussmaul. Uma respiração onde, na inspiração, ela ocorre de forma profunda, seguida de apneia, e expiração suspirante, tá? Lembra que a respiração de Kussmaul está relacionado ao coma diabético. Ocorre também nos casos de acidose diabética, tá? Então, são inspirações profundas, né, seguida de um período de apneia e uma expiração rápida e breve também acompanhado por um período de apneia. Então, vamos ler aqui o enunciado. Ritmo respiratório caracterizado por frequência e profundidade de respiração aumentada, causado pela acidose diabética. Então, quando a gente tem aqui uma frequência, um padrão respiratório com uma frequência e profundidade de respirações aumentadas, causado pela acidose diabética, aí a gente consegue já, né, marcar a nossa resposta, porque a respiração de Kussmaul ela está relacionada à acidose diabética, tá, gente? Então, a alternativa C é a nossa resposta correta aqui para essa questão. A nossa última questão de hoje. O paciente está hospitalizado por hipertensão intracraniana e lesões do sistema nervoso central, unidade de terapia intensiva. A enfermeira, ao avaliar o exame físico, avaliou, observou um padrão respiratório em que o paciente apresenta, olha só, atenção aqui, apresenta irregularidade imprevisível, períodos de apneia irregulares, seguido por períodos respiratórios com frequência e amplitude variáveis, sem qualquer padrão de sucessão entre eles. Diante do exposto, assinale a alternativa que denomina a alteração de respiração apresentado pelo paciente. Alternativa A, respiração de Biot. Alternativa B, respiração de Kussmaul. Alternativa C, respiração de Cheyne-Stokes. Alternativa D, respiração traqueal. E letra E, respiração diafragmática. Então, vamos lá. Nós temos aqui um paciente com padrão respiratório que ele apresenta de forma irregular, períodos de apneia irregulares, seguido por períodos respiratórios com frequência e amplitude variáveis, sem qualquer padrão de sucessão entre eles, né? A respiração de Biot é uma respiração superficial durante 2 ou 3 ciclos, seguido por período irregular de apneia. É um tipo de respiração que aqui é importante a gente ressaltar, tá? Que esse tipo de respiração está associado a uma lesão medular, padrão respiratório em paciente com doença neurológica aguda, tá, gente? Então, vamos olhar aqui o enunciado. Nosso paciente, ele tem hipertensão intracraniana e lesões do sistema nervoso central, está na UTI, certo? Ele tem uma doença neurológica, tá? Então, isso aí já caracteriza a respiração de Biot. E aí, olha só, como nós estamos falando em ciclos irregulares, né? O paciente apresenta irregularidade imprevisível, períodos de apneia irregular, seguido por períodos respiratórios com frequência e amplitude também variados, sem padrão de sucessão entre eles, né? Exatamente o que caracteriza a respiração de Biot. Então, a nossa resposta correta aqui para essa questão é a alternativa A, respiração de Biot. Então, nós finalizamos hoje a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente fecha aqui o ciclo, né? Estudando a frequência respiratória. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Quem ainda não assistiu às nossas outras aulas sobre sinais vitais e também a aula completa, né, sobre frequência respiratória, vou deixar o link para vocês aqui das outras aulas e também da nossa playlist, que tem todas as aulas sobre os sinais vitais, tá bom? Então, vocês podem acessar essas nossas outras aulas aí para você ter um pouco mais de conhecimento. Então, a gente termina hoje o estudo
da frequência respiratória.